Meus queridos, voltando. Agora a gente vai para um exercício 2. Vocês podem criar aí um novo arquivo, colocar exercício 02. Eu já estou colocando já pelo menos a parte escrita e aí eu monto aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, vamos ler aqui. Entrar com uma data no formato DD, MMAA e imprimir dia, mês e ano separados. Então, só para que vocês entendam, DD é dia, MM é mês e AA é ano. Então, ele fala entrar com uma data, certo? O que significa entrar com uma data? Então, imprimir uma data, adicionar em uma variável, converter para string, ou melhor, para inteiro. Vamos lá. O que uma data vem quando eu pego com o get, gente? String. Então, se eu quero mostrar aqui, não que eu vá fazer alguma operação que eu não vou, então talvez eu nem precise, tá? A verdade é essa. Eu nem preciso converter para inteiro. Mas, naturalmente, a gente converteria, tá? Mas, enfim, não há um problema também. Adicionar uma variável que vou chamada data. Beleza. Então, ele fala imprimir dia, mês, ano. E lembrem-se que isso aqui vai vir assim, né? Por exemplo, 22 do 12 de 1991, um exemplo, certo? Isso vai vir dessa forma. Então, eu preciso quebrar isso aqui. Lembra que isso aqui é uma string? E aí a gente vai pegando o pensamento computacional, gente. Se eu sei, aí por isso que é bom a gente entender o que está acontecendo na aplicação, né? Aqui eu só vou criar o software em si, mas isso aí, na hora da gente pensar e desenvolver, a gente tem que pensar nos detalhes. Então, aqui ele vai vir como uma string. Então eu preciso converter, porque lembra que string, peraí, é um conjunto de caracteres? E lembra o que é um conjunto? Um conjunto é um array, né? E um conjunto de caracteres, eu consigo converter isso aqui para um array. Na verdade, nem preciso diretamente, né? Porque eu consigo fazer o seguinte. Na verdade, isso aqui não é um array, tá, gente? Mas eu consigo utilizar os comandos que eu consigo para trabalhar com array. No caso aqui, por exemplo, seria itchar. E eu consigo, por exemplo, se aqui é uma variável data, eu conseguiria data, por exemplo, eu vou explicar o que significa, como que significa o array. Entenda sempre que quando eu abro colchetes, eu posso, se eu coloco um número aqui numa lista, eu consigo ir na posição. Então aqui é a posição 0 e tem o valor 2. Posição, lembra que posição, por exemplo, qual é a sua posição no mapa? Você está onde? Você está em Arraial, você está em Cabo Frio, é a sua posição. Sim, certo? Aí a gente tem a latitude e longitude, por exemplo, que é a posição. E aqui a gente tem a posição que localiza a variável. E a localização é 0. Então, se eu quiser mostrar um número 2, eu sei que é 0. Então, se eu sei que é 0 e 2, opa, aqui eu já sei também. Por isso que vocês precisam entender o que significa string, como eu manipulo string, o que é um array, como eu manipulo um array. No nosso caso, então eu sei que se eu aumentar uma posição, eu ando para cá para o 2. Então, aqui eu já teria. Peraí, aqui eu teria o outro 2, que é o 22. Então, aqui eu poderia ter o seguinte: data 0 com data 1. Peraí. Eu posso juntar, tá? Mas vou colocar aqui. Então, aqui eu já tenho o 22, que é o que eu chamaria de dia. Certo? Então, eu não precisaria, de fato, fazer uma modificação e tudo mais. Então, eu poderia fazer dessa forma. Mas, vocês precisam sempre pensar em como computacionalmente eu resolveria aquele problema, certo? Beleza. Então, deixa eu fazer o seguinte. Aqui, ele receberia, eu vou continuar escrevendo, tá? Adicionar uma variável chamada data, pegar a posição
inicial do caractere 0 e 1 e armazenar em uma variável data. Aqui é a mesma coisa, pegar a posição inicial do caractere em 2 até 2, 3, 2 e 3, na verdade. O que significa 2 e 3? 2 e 3, peraí. 2 e 3 ele está me dizendo que é mês. Então, armazenar numa variável, aqui é dia, numa variável mês. O mesmo para cá. Agora, aqui me sobra 2 também, mas aqui no caso são 4, né? Eu escrevi errado. Então, aqui eu vou colocar 4, 5, 6 e 7. E armazenar numa variável ano. Existem outras formas de você resolver esse problema, beleza? Então, imprimir separadamente dia, mês e ano. Certo? Salvei. Então, isso aqui é o nosso código. Isso aqui é um Portugal, né? Então, beleza. Primeiro ponto, imprimir a data. Então, vamos lá. Puts. Digite uma data no formato DDMMAAA. Exemplo. 22, dia 22/12/1991, por exemplo. Certo? Então, beleza. Agora eu preciso fazer o seguinte. Adicionar em uma variável chamada data. Beleza. Data é igual ao gets. Lembra que é o gets que pega de verdade aqui do terminal. Gets.temp. Aqui eu preciso. Não vou converter, eu poderia, mas não vou converter. Então, beleza. Adicionar em uma variável chamada data. Pegar a posição inicial do caractere 0 e 1. Vamos lá. Data na posição 0. E posso fazer assim, ó. Ou poderia fazer assim, tá? Converte aqui, interpolação, interpolação e assim. Beleza. Aqui eu posso armazenar em dia. Lembra que aqui foi o que a gente acabou de ver. Qual é a posição? 0 e 1. Porque numa coleção, numa posição, a gente sabe que esse caractere é isso. Aqui eu vou mostrar da forma mais fácil, mas a gente poderia também pensar em algumas outras formas, tá bom? Mas vamos lá. Porque existe um problema, gente, não é resolvido só de uma única maneira. Claro que a gente pode pensar de maneira diferente, aí depois a gente pode pensar qual é a forma mais eficiente do algoritmo, e é um discurso para mais tarde. Beleza. Então, o mês, eu posso fazer o mesmo. Posso vir aqui. Vou copiar. Então, a data aqui é a posição, né? Ó, aqui é 1. Então, aqui eu pego o 2 e pego o 3 também. O 2 e o 3. Aqui a gente tem o 2 e o 3, né? Então, vou fazer aqui, ó, aqui na interpolação eu vou criar mais 2, tá? Eu vou adicionar, ó, mais 1, mais 2. E aqui na verdade é o 3, né? Então aqui a gente tem o 4, o 5, o 6 e o 7, certo? Então o 4, vamos lá, o 5, o 6 e o 7. Beleza? E aqui é ano, né? Ano. Agora eu vou só alterar para inglês, tá, gente? Year, month e day. Beleza? Dia, mês e ano. Então, beleza. Ah, e muito importante, aqui a gente está falando do sistema brasileiro. O sistema americano é totalmente diferente, tá? Data System American. Isso é importante porque... Peraí. Date, perdão.
E é diferente, isso é importante por conta do. É muito importante por conta da gente saber dos sistemas que são totalmente em inglês, né, gente? Então é importante o formato, a gente saber o formato. Normalmente eles invertem aqui, ó. Mês vem na frente, depois vem o dia, tá? Isso é muito importante. O mês vem na frente, mas aqui a gente colocou no formato brasileiro. Então, beleza. Aqui já conseguiria mostrar, ó, puts, dia, day, aqui month, mês, month, e year, ano, e também se eu quisesse mostrar num formato que eu achasse mais interessante, eu poderia colocar day, month e year. Beleza? Vamos rodar aqui. Aqui eu vou rodar o exercício 2. Digite a data, eu vou digitar essa aqui mesmo. Ó, dia 22, mês 12, ano 1991, 22 do 12 de 1991. Prontinho. Então, assim, é importante para vocês primeiro entenderem o problema, buscar a regra do problema e buscar como a gente decodifica isso. E não se cobrem, tá, gente? É assim mesmo. A gente vai aos poucos compreendendo, aprendendo, pegando ali. O importante é vocês sempre aprenderem a terem o que vocês viram aqui, usar como habilidade para os próximos exercícios, tá bom? Por exemplo, o entendimento que a posição é assim, entendimento que eu consigo mexer na posição. E aí a gente entra com loop depois. Porque isso aqui, ao invés de ser zero, a gente entra com index, por exemplo, com position, que aí é o index. Mas isso a gente vai fazendo juntos, sem problema. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e então é isso, gente. Vamos para a próxima. Valeu!